Eu fico aqui, né, pensando cá com meus botões, algumas coisas às vezes que me levam a pensar que eu sou um pouco, eu me acho um pouco, né? Mas por outro lado, vendo as coisas, procurando, né, escarafunchando as coisas mais fantásticas que eu consigo encontrar, eu ainda sinto a falta de algumas coisas sendo colocadas. Me refiro a esses vídeos que são feitos no YouTube, alguns podcasts interessantes, muito bons, mas que ainda faltam algumas coisas que poderiam ser melhor expressas, mais aprofundadas, mais vivas. E daí eu fico sempre, né? Eu tenho muitas, é muito comum eu ter aqui na minha casa uma conversa com minha esposa, né? Conversas fascinantes. Minha esposa também tem uma visão muito profunda das coisas, e às vezes com meu pai, e esse é meu círculo, né? Onde eu posso realmente conversar sobre essas questões. Existem também algumas pessoas com quais eu consegui estabelecer contato que estão distantes geograficamente, das quais eu também posso conversar a respeito dessas coisas que me são tão caras, que inclusive é a coisa mais importante deste universo, e especialmente no momento atual. E eu fico pensando, né, depois de uma conversa de 1 hora e meia, indo a fundo, né, na realidade da vida, eu fico me perguntando, poxa, se eu pudesse ir num desses podcasts, né, nessas coisas e falar sobre essas questões, quantas pessoas não teriam acesso a algo interessante? Quantas pessoas talvez não acelerassem o seu processo de despertar? Quantas pessoas não poderiam ser talvez salvas? Quantas pessoas poderiam potenciar em muito, né, essa jornada que ainda está muito lenta? Quantas pessoas? Quantas pessoas? E daí eu fico pensando, né, eu falando isso aqui, né, muitas pessoas vendo talvez esse vídeo como uma primeira vez ou conhecendo pouco a respeito do meu trabalho, da minha vida, da minha trajetória, vem de cara já vão estabelecer, né, carimbar como uma pessoa arrogante, né? Inclusive esse é até um artifício com o qual eu jogo um pouco quando eu dou aula, né, para as turmas. Quando eu falo muito a fundo determinado assunto e vou expandindo para outros campos, para depois voltar no tópico de uma maneira potenciada, eu falo, né, com uma segurança enorme sobre grandes questões, né, não questões do ego, mas questões profundas, inclusive algumas das quais eu ainda preciso me melhorar, né, na compreensão e na vivência. E daí eu falo, olha, eu sou arrogante mesmo, tá? Eu falo, eu não fico com dúvida, assim, eu tenho certeza sobre isso, não vou ficar aqui falando, não, eu vou pensar, isso é uma insegurança e tal. E daí muitos alunos acham engraçado, né? Eles gostam disso, né? Isso causa um impacto na pessoa, porque ele está vendo uma coisa totalmente diferente do que ele costuma ver, né? O máximo que ele vê de uma pessoa se comportando assim é em filme, né? Talvez se ele tenha lido um livro sobre uma grande personalidade, tal, um herói, né? A imagem do herói, né? Para ele é algo distante, né? É algo que não está, ele nunca, para ele é abstrato, é algo que só existe em contos de ficção, é algo distante no tempo, é algo restrito a uma situação, tal. Ele não viu uma coisa viva, né? Ele não vê coisas diferentes se manifestarem na sua frente, porque as pessoas têm todos os medos de seguir sua consciência, então elas nunca serão diferenciadas. Então o aluno sempre vê aquela mesma pessoa igual, por mais que vomite um monte de intelectualismo, ela percebe que é uma coisa do mundo, né? Ela gosta, se ela gosta da pessoa é porque proporciona algum tipo de gozo, algum tipo de conforto, mas é uma coisa mundana. Mas agora eu reparo que quando eu estou diante das pessoas e começo a expressar quem eu verdadeiramente sou, isso causa um impacto, eu vejo isso pelo olhar da pessoa, pela reação, pelos gestos. Os gestos, o olhar não mente.
Ele não consegue mentir. Ele se revela, ele denuncia, né, o grau do espírito, ele se revela, né? Através dos olhares dos outros eu consigo desnudar a alma das pessoas. E daí, isso é muito interessante porque sempre que eu faço essas coisas, eu percebo que é gerado um impacto. E mesmo que seja só um abalo, eu percebo que ao longo do tempo, isso vai transformando a maneira da pessoa perceber as coisas à sua volta. E pode ser, eu não vou ver se a pessoa perseverar nesse caminho, eu não vou estar lá para ver o que vai ocorrer, né? A transformação na vida da pessoa. Mas eu tenho certeza que ela começar a seguir essa nova linha, ela vai atingir coisas que jamais teriam sido atingidas se não tivessem tido talvez esse contato, esse impacto, essa martelada. Então eu fico imaginando, né, quão poucas pessoas existem hoje em dia em nosso mundo que causam esse impacto, que são almas ardentes, né, que são pessoas que estão sintonizadas com o alto. Eu, inclusive, tenho uma frase do livro História de um Homem que eu gosto muito, muito mesmo, do Pietro Baldi, que fala uma coisa fantástica, né? Eu tenho até a frase colada aqui na minha parede, no canto esquerdo. A frase é a seguinte: as almas ardentes, feitas de tempestade, se têm os grandes vícios e as grandes fraquezas, têm também os grandes recursos. E se são capazes de muito pecar, são capazes também de muito amar e muito subir. Se vocês compreenderem a fundo esse dizer, vai entender porque Jesus, né, era tão sintonizado, né, com a Maria Madalena, né, porque houve essa sintonização tão profunda entre os dois. A gente está falando também de Paulo de Tarso. É possível compreender o que ocorreu com ele se a gente compreender o significado dessa frase. E muitas outras personalidades que conseguem essa grande ascensão. Então, a gente não está falando de coisas do intelecto, a gente está falando de coisas do espírito. E que englobam coisas do intelecto, que as dominam. Não são coisas separadas, né? As pessoas ainda insistem, elas acham que aqui, né, muitos, ao se depararem aqui comigo falando, vão achar, olha, encontrei um cara que trata das questões do espírito. Então, na caixinha mental da pessoa, o cara vai colocar lá, ó, o Leonardo Oliva, coisas do espírito, coisas de igreja, religião, trata disso, né? Então, sobre outras coisas eu busco em outro lugar, que aqui, ó, não tem ciência, não tem matemática, não tem ciências humanas, história, arte, não tem coisinha do espírito, né? A pobre pessoa, né, que está presa na mentalidade racional não consegue nem perceber que essas questões transcendentes do espírito, se aplicadas de forma correta, elas englobam todo o resto. Qualquer coisa que vá ser criada, qualquer moda que vá ser inventada, qualquer nova teoria, qualquer corrente de pensamento, qualquer experiência de uma pessoa, qualquer tipo de ocupação, técnica, qualquer coisa, né, qualquer criatura que a gente descubra em outro lugar da galáxia, tal, modelo político, tal, está contido nesse framework, né, nessa cosmovisão. Que isso é síntese, isso é uma arquitetura, né, do absoluto guiando os relativos. Então, não é mais uma bolinha no mar de bolinha, mas um framework para orientar as bolinhas que já temos, que já são até demais, né? Criar mais bolinha no mar de bolinha, a gente vai se afogar em bolinha, né? A gente não atinge o absoluto criando fatos, descobrindo coisas, né, desse tipo, né, no mesmo nível. A gente consegue atingir o absoluto criando valores, né? Se aprofundando cada vez mais na vertical interior e, com isso, orientando as horizontalidades mundanas. Então,
Isso é muito importante. E eu tenho muita dificuldade em encontrar isso sendo dito em podcast. Eu não encontro. É muito difícil. Às vezes, uma ou outra pessoa toca nesse assunto, mas por um tempo tão curto, e daí eles voltam para um nível mais para baixo, né? É como se o ser humano ainda não tivesse capacidade de chegar no nível high level, né? Spiritual high level, e manter aí uma conversa por 2, 3 horas. Ele consegue no máximo ter uma conversa legal, né? Daí quando ele vai tocar um ponto que você fala, nossa, agora os caras só vão falar de coisa interessante, vou ficar aqui até desmaiar na frente da tela. O cara fica 5, 10 minutos, daí eles voltam para aquela conversa que, mesmo sendo elevada comparado às coisas do mundo, é muito aquém para quem já vive nessa atmosfera muito rarefeita do espírito. Aí, são picos, né, que ocorrem, daí você continua andando. Pico, daí volta e continua. Você não tem uma coisa que sobe e fica naquele contínuo, naquele nível alto, em regime permanente, né? Já que eu sou engenheiro, vamos falar, né, uma linguagem de engenheiro, regime permanente. É tudo um transiente curto, daí você volta e fica lá. Não, eu quero que suba e fique lá enquanto você progride, né? Imagina, eu conversei isso inclusive com aquele aluno que a gente papeava durante o semestre passado. Ele falou para mim essa coisa. Professor, muitos podcasts eu vejo, quando o cara toca num ponto que eu falo, cara, é muito interessante, o cara fica lá 5 minutos, 10 e daí volta, daí abandona a coisa e volta para o estado normal. E eu falei, é isso mesmo, a gente não tem, a gente concordou, né? A gente não tem uma pessoa, né? Um grupo de pessoas orientado que consegue puxar lá para o alto nível. E quando eu estou falando alto nível, eu não estou falando em coisa mental, intelectual, né? Que isso realmente é cansativo, mas coisa espiritual, né? Sobre a vida, a vivência, uma coisa viva, né? Legal, interessante, gostosa, que você cresce. A gente não tem isso, a gente não vê, é muito raro. E por isso eu tenho essa espécie de ânsia, né? Essa espécie de vontade muito grande de poder participar de uma coisa dessas, porque eu quero trazer as coisas que eu estou passando aqui. Eu costumo até falar para os alunos, né? Eu não tenho páginas de anotações, eu tenho quilos de anotações de coisas interessantes que eu fico esboçando, que eu gostaria de pôr em roda para o mundo. Porque, assim, não é porque eu queira ficar famoso, mas porque eu quero criar aquela atmosfera para atrair pessoas que tenham o mesmo interesse, né? Criar um ambiente legal de pessoas que sejam sinceras, sérias, orientadas, vivas. Porque por aí você só encontra gente morta. Gente morta. E assim, e a pessoa está se chicotando e reclama da dor e não percebe que está se chicotando. E isso eu estou falando no nível profundo, né? Não é no nível físico, né? Se a gente for ver num nível profundo, a humanidade continua num sadomasoquismo característico das épocas antigas, né, medievais, exatamente da mesma maneira, só que fazendo de uma forma hiper sofisticada hoje em dia. A gente produz o nosso próprio sofrimento e daí a gente fica se lamentando sobre isso. E a gente não vê a intricada teia de relações de interconexões que existe entre causa e efeito. Porque a nossa mente ela não consegue fazer isso. Especialmente uma mente técnica, né? Focada em coisas específicas. Não existe nem um pensamento no nível sistêmico que ainda está preso na razão, né? Não está completamente emancipado. Nem isso ainda é plenamente desenvolvido nas pessoas. Inclusive, esse tipo de pensamento seria a ponte entre a razão e a intuição. Então, com isso, eu tenho uma necessidade muito grande de ser satisfeita. Eu quero ter uma vida com sentido. Eu vim para esse mundo para dar um sentido para ele. Então, é necessário, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse anseio. Eu não sei, isso pode parecer arrogância, né? Talvez seja, mas eu gostaria de ver aí alguém está falando as coisas nesse nível, com essa vida, com essa expressividade,
relacionando coisas, atraindo gente dos mais diferentes nacionalidades, matizes, ideologias e tal? Será? A gente precisa disso, né? E eu gostaria de trazer isso, porque eu vi muitos, eu não consegui encontrar coisas. Eu até me vejo em momentos que eu estou assistindo coisas e eu começo a falar com a pessoa, meio, isso tem que falar isso, tal, mas se aprofundar tal. Só que eu não estou lá, né? Eu não estou participando da coisa. Daí eu fico me imaginando, né? Como que seria se pudesse, né, fazer isso. E talvez chegue a hora, talvez não chegue, né? Porque é preciso também ter uma habilidade muito grande em falar, uma habilidade comunicacional. É preciso saber lidar com tensões que possam surgir e senão você não vai conseguir defender as coisas do espírito. Porque eu me vejo, né, como um defensor, né, das coisas do espírito. Eu acredito que a humanidade precisa disso mais do que qualquer outra coisa. E existem pessoas também dedicadas a isso. E a minha vida tem sido, e vai continuar sendo uma eterna busca por esse infinito nesse mundo finito. Busca infinita no mundo finito. Bom, e com isso eu deixo aqui, né, uma pequena confissão aqui para vocês, para revelar um pouco mais, né, sobre a minha natureza. E se você também estiver começando a sentir isso, né, uma coisa parecida, antes cheque se realmente você tem algo a mais, né? Porque antes de você afirmar com força, você precisa fazer uma certificação profunda consultando sua consciência. Senão vai cair em erro que muitos caíram ao longo da história. Então esse caminhar deve ser incisivo, né, firme, mas essa firmeza é apoiada por algo muito profundo, né? Então é preciso antes se certificar de que se você quer realmente fazer isso, você tem algo para dar para o mundo. Se você começa a perceber que tem, você pode ir falando de forma cada vez mais segura e aberta. Não tenha medo, porque a sua convicção que provém do Espírito vai lhe dar as forças para você conseguir ir remodelando a sua forma, a sua mente, a sua comunicabilidade e tudo mais. Então, só certifique que você está orientado de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Daí para frente não tem erro, né? Então, isso é o relato que eu gostaria de deixar aqui, né? Essa pequena confissão. E a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.